Paz do Senhor, queridos. Amém? Amém. Glórias a Deus. Deus é bom demais. O apóstolo Marcelo já ia contando meu testemunho, né? E eu falei com ele que a oportunidade que eu estivesse aqui em São Francisco, eu acho que é a minha segunda ou terceira vez, né? Tivemos segunda vez, né, no Congresso das Mulheres, né? Junto com a minha esposa, e estou retornando aqui hoje para o Glória do Senhor. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de promessas. E Deus realiza sonhos. Mas para que isso aconteça, é necessário que cada um de nós possamos entender qual é o propósito de Deus em nossas vidas. Então eu quero que você vire para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim: você quer receber as bênçãos de Deus? Fala para o seu irmão. Você quer receber as promessas de Deus em sua vida? Então agora diga para ele assim, ó: saia do barco. E você vai receber a vitória de Deus. Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero rapidamente contar o meu testemunho. Já que o apóstolo Marcelo começou, eu vou terminar, né? Eu venho de um histórico muito grande de cirurgias. Na verdade, essa agora, 2 meses atrás, foi a 6ª cirurgia que eu faço. De 2000, fiz 2 em 2000, aí deu um tempo e começou nessa década, a partir de 2011, eu voltei a ser frequentador do centro cirúrgico. Em 2011, pedra, né, coisa que eu já estou acostumado. Em 2011 eu fiz 3 cirurgias de retirada de cálculos dos rins. A primeira foi mal sucedida e eu tive que retornar à segunda e depois retornar à 3ª cirurgia. Em 2013, 2 anos depois, eu fiz 3 cirurgias de hérnia umbilical e hérnia inguinal dos 2 lados, né? Bilateral. Em 2015, eu voltei ao centro cirúrgico novamente para fazer as 2 cirurgias de uma fístula que apareceu, uma fístula perianal que apareceu na minha vida, e quando fui fazer os exames, o médico falou que aquilo ali era malformação do feto. Em 2015 eu estava com 47 anos, hoje com 52. 47 anos depois, a malformação do feto veio aflorar em 2015. E eu fiz a primeira cirurgia e foi bem sucedida, só que um ponto interno, porque não poderia costurar externamente, teria que deixar crescer a carne de dentro para fora. O ponto interno soltou e saiu inteiro, desatou o nó. E eu tive que entrar novamente no centro cirúrgico aí para colocar um ponto como se fosse um cabo de aço, que era para poder aguentar a cirurgia, aguentar o curativo para poder cicatrizar. E quando eu pensei que já tinha terminado essa fase, no dia 30 de julho, na minha casa, eu comecei a passar mal à noite. E nunca passei mal dessa maneira, uma dor tão forte que nem a dor que eu senti quando eu tive o cálculo renal, eu senti a dor tão forte como eu senti nesse dia. E virei para minha esposa e falei: ora a Deus, porque Deus vai me levar hoje. Deus está falando que vai me levar. E aí ela começou a interceder, começou a orar, e eu também sentindo dor, começamos a interceder, e eu consegui passar naquela noite. E no dia seguinte fui procurar um médico e fui verificar o que estava acontecendo. E feito os exames, constatou lama na vesícula e um tumor de 3 centímetros dentro da vesícula. E para os médicos, todo tumor dentro da vesícula, se ele tem somente até 1 centímetro, ele é totalmente benigno, não tem problema nenhum, até 1 centímetro. Se ele tem entre 1 e 2 centímetros, o tumor tem 50% de chance de ser benigno e 50% de chance de ser maligno. E se ele é superior a 2 centímetros, no caso do tinha 3, ele é totalmente maligno, não tem como ele ter possibilidade de ser benigno. E ali nós fizemos todos os exames, eu fiz 2 ressonâncias magnéticas, 2 ultrassonografias, fiz ultrassonografias com um especialista realmente em vesícula, e ficou detectado que eu teria que retirar realmente a vesícula e retirar o tumor. Só que a cirurgia foi marcada para o dia 14 de agosto. Caiu numa sexta-feira e eu completava mais um ano de vida nesse dia. E eu falei para minha esposa: eu não quero operar no dia do meu aniversário, eu quero ficar em casa, eu não vou passar dentro do centro cirúrgico. Ela falou: então vê com a médica se consegue prorrogar
para depois. E eu consegui prorrogar a cirurgia para dia 19 de agosto, que foi numa quarta-feira. Só que no domingo, dia 16, foi Santa Ceia lá em Saquarema, porque nós estávamos em Saquarema desde a inauguração e saímos de Saquarema agora, início desse mês, para poder começar o trabalho em Araruama, onde nós moramos. E era Santa Ceia e eu estava responsável pela palavra e pela administração da ceia. E aí eu fui e ministrei a palavra de Deus, ministrei a ceia, e naquele momento ali, na administração da palavra, Deus falou no meu coração, Deus falou: não se preocupa, filho meu, que eu estou te operando aqui hoje, eu estou te curando e te livrando desse tumor. Isso no dia 16 de agosto. No dia 19 eu fui para o hospital, me internei ali no HC Lagos, da minha Araruama. E quando eu entrei no quarto, na verdade, quando eu estava na recepção, tinha um senhor que estava totalmente desesperado ali. E ele estava desesperado, em prantos, e ele entrou na minha frente, mas eu não sabia o que ele ia fazer. E quando eu cheguei no quarto, lá é quarto coletivo para 2 leitos, ele estava no meu quarto. E ele estava totalmente desesperado porque ele ia operar uma hérnia inguinal do lado direito, uma cirurgia de 5 centímetros. Uma coisa simples, como se operasse uma apendicite. E ele virou para mim e falou: e o senhor não está nervoso? Eu falei: não. O senhor vai operar o quê? Eu falei: eu vou retirar a vesícula. E ele começou a dizer, aí ele desesperou mais ainda, ele começou a chorar. Eu falei: não, por que você está chorando? Ele: porque eu estou desesperado com uma cirurgia de hérnia e o senhor vai retirar a vesícula. Eu falei: querido, não tem problema não, sabe por quê? Porque os anjos do Senhor estão aqui dentro desse quarto. Os anjos do Senhor já estão lá no centro cirúrgico. A mão de Deus já está lá, na mão da minha médica que vai me operar, que é a mesma médica que vai operar ele. E ali eu comecei a falar de Cristo para ele, não me identifiquei, simplesmente comecei a conversar com ele, falar de Cristo com ele e tranquilizá-lo. E eu entrei no hospital, era 3h30 da tarde. Cheguei no quarto, assim que eu pisei no quarto, a enfermeira veio: ó, já está na sua hora. Eu falei: não, me dá 5 minutinhos que eu quero tomar um banho, para poder ir para o centro cirúrgico de banho tomado. E tomei um banho. Quando eu saí do banheiro, a maca já estava lá, e eu fui para o centro cirúrgico conversando com o marqueiro e falando de Deus para eles. E quando eu adentrei dentro do centro cirúrgico, a equipe da doutora Giovana é só formada de mulheres, o único homem anestesista, um senhor de 78 anos de idade. E eu entrei calmo, tranquilo, eu fui para a cama, e eles começaram a colocar os aparelhos, e eu falando com as enfermeiras, com a anestesista, com o instrumentista e com o pessoal da equipe da doutora: fica tranquilo, vocês podem ficar tranquilos porque a cirurgia Deus já fez. O que vocês vão fazer aqui é só completar o manual que tem que ser feito, porque a cirurgia Deus já operou e já fez. Aí ela: mas como é que o senhor tem tanta certeza? Porque eu creio no Deus Todo-Poderoso, e esse Deus está aqui dentro do centro cirúrgico. E o mais incrível, queridos, é que da maneira que eu estou falando com vocês, eu estava dentro do centro cirúrgico. E é a primeira cirurgia que eu faço com anestesia geral. Todas as cirurgias que eu fiz, eu tomei hacker. Eu tomei 12 hackers na coluna, nas cirurgias. E essa foi a primeira que eu fui fazer com anestesia geral. E eu fiquei preocupado porque quando você toma anestesia geral, principalmente na minha cirurgia, que foi videolaparoscopia, você tem que ser entubado, para que você não fique sem respirar. E eles colocam um tubo também para sugar, todo suco gástrico, para você não se engasgar e não morrer, né? Na verdade, um suco gástrico no estômago. E eles colocaram a aparelhagem toda em mim. Quando ela colocou o aparelho para medir a minha pressão, a instrumentista se desesperou, porque a minha pressão estava 21/9. E ela veio e falou assim: era para você estar morto. Eu falei: mas eu não estou morto, eu estou aqui, estou falando com você. Ela: não, mas não tem condições, com 21/9 a gente não pode nem te operar. Eu falei: filha, fica tranquila, faz a sua parte, porque Deus está aqui e Deus vai operar. E uma cirurgia que duraria 45 minutos, eu entrei 3h30 no centro cirúrgico, saí 7h45 da noite. Durou 3h15. Fui para o meu quarto, passei a noite como não senti nada, como se não tivesse sido operado. E na manhã seguinte, a instrumentista foi ao meu quarto, levou um potinho: aqui, senhor, tem 12 cálculos que eu retirei da sua vesícula. Aí eu: e a lama? Também retirou a lama, mas a doutora veio conversar contigo. E a médica veio para me dar alta. Eu falei: doutora, como é que foi a cirurgia? Tudo bem, a vesícula foi para a biópsia, eu retirei os cálculos, retirei a lama. E eu falei: e o tumor?
Ela, eu não encontrei tumor nenhum dentro da sua vida. Eu falei, você não encontrou tumor nenhum, porque Deus já tinha operado. Deus já tinha feito a cirurgia, já tinha retirado o tumor da minha vida. Ela, isso é impossível, porque todos os exames constataram o tumor na sua vesícula. E foram exames bem precisos, que não, a margem de erro é de 0,1% a margem de erro. Eu falei, mas eu creio num Deus poderoso, o médico dos médicos, e ele já me operou. Eu vim aqui somente para retirar a vesícula, porque tinha que retirar, até porque tinha os cálculos, que os cálculos não foi visto nos exames. A ressonância não detectou os cálculos, a ultrassonografia não detectou os cálculos. Os cálculos não foram vistos pelos exames, mas eu vim aqui somente para isso. Ela, não, mas eu vou esperar a biópsia. A médica falou para mim, então pode esperar a biópsia, porque Deus já deu a vitória. E eu estou tranquilo em relação a isso. E passaram-se 30 dias e eu peguei a biópsia. E por coincidência eu voltei, né? No meu retorno a Saquarema, depois de 30 dias, Santa Ceia novamente. E fui convidado para levar a palavra novamente. E ali eu dei o testemunho. Queridos, eu quero declarar aqui que Deus operou o milagre na minha vida. E Deus é tão bom que Deus operou o milagre. Quando Deus opera por completo. Deus não opera por percentual. Ele não opera por 25%, por 50%, ele opera por 100%. E a biópsia deu totalmente negativo para qualquer tipo de neoplasia maligna. O resultado da biópsia deu o quê? Não tem tumor. Se o tumor existiu ali, Deus tirou. Se o tumor existiu, Deus tirou. Esse é o Deus que nós criamos. E eu quero que você abra a palavra do Senhor lá no livro de Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22. Eu não vou me estender muito, porque tem Santa Ceia. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Imediatamente após, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma? E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem, Pedro. Deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a sua mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Queridos, essa é uma palavra bem conhecida, porque essa palavra vem logo depois de Cristo operar o milagre, e os discípulos estavam com ele, quando Jesus faz a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Quando Jesus terminou e foi despedir a multidão, Jesus, logo no versículo 22, Jesus coloca e fala: insistiu Jesus para que os discípulos entrassem no barco. Por quê? Porque eles não queriam entrar no barco. Porque é muito bom quando você está junto com o Mestre, quando você está acompanhado do Mestre, vendo o Mestre operar milagres, sinais e maravilhas. Só que se você é um discípulo de Cristo, se você está com Cristo, você não tem que se preocupar com a situação. Se Jesus ordenou: entra no barco e vá, é porque eles vão chegar tranquilo até a outra margem. Só que eles não entenderam isso, porque eles já haviam passado por outras situações.
Eles passaram por outra tempestade, ao qual Cristo estava no barco. E mesmo assim eles temeram. Só que, para que nós possamos receber o nosso milagre, é necessário, nós como servos de Deus, que tenhamos em primeiro lugar ousadia na presença do Senhor. Precisamos ser ousados na presença do Senhor. A promessa de Deus, o milagre de Deus, a cura de Deus não vai vir nunca em nossas vidas se nós tivermos medo. Em momento nenhum ela vai vir. Deus, Cristo nos escolheu e escolheu soldados valentes, ousados, sem medo de caminhar com Cristo. E a ousadia tem que fazer parte do povo de Deus, de nossas vidas. Porque nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus verdadeiro, ao dono do ouro e da prata, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao médico dos médicos. Então por que não ser ousado? Por que temer? Por que ficar em cima do muro? Não há necessidade para isso, porque o nosso Deus está conosco. Ele é quem nos dá a vitória, não somos nós que alcançamos a vitória. A vitória vem através do nome de Jesus. Vem pela misericórdia de Deus, vem pela graça, pelo favor imerecido sobre as nossas vidas. A vitória não vem do homem. Nós não temos poder para alcançar a vitória com as nossas próprias forças. E sim alcançamos a vitória porque Deus é misericordioso. Porque Deus olha por nós e se agrada de cada um de nós. Ele olha para os seus filhos, para os seus discípulos de Cristo e fala assim: eu me agrado da atitude do meu filho. E essa passagem é muito interessante, que ela vai marcar a história de um homem. Ela poderia marcar a história de 12 homens, mas 11 se acovardaram. E um foi ousado, um foi corajoso. E aí que começa, que Cristo marca a história daquele homem, por causa da ousadia. A palavra diz que quando, na quarta vigília da noite, quando Jesus vai de encontro aos seus discípulos, a quarta vigília é 3 horas da manhã. A primeira vigília começa às 6 horas da noite, vai até às 9 da noite. A segunda de 9 à meia-noite. A terceira de meia-noite às 3. E a quarta vigília se inicia às 3 horas da manhã até às 6 da manhã. Cristo ficou a noite toda no monte orando. E foi se encontrar com seus discípulos já quase perto do amanhecer. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que o mar o castigava com ventos fortes. E eles estavam amedrontados. Imagina, 12 homens dentro de um barco, sendo atingido por ventos fortes, no meio da noite no mar, em alto mar é tudo escuro, você não consegue enxergar nada, e você vê um vulto vindo na sua direção. O que poderia acontecer? Eles não poderiam sair do barco, porque se saíssem do barco, será que todos saberiam nadar? Nem todos. Pescadores era Pedro, Tiago e João. Mateus era colhedor de impostos. Judas era tesoureiro. Lucas era médico. Será que eles sabiam nadar? E eles se desesperaram. Só que a ousadia de um homem começou a mudar a história daquela tempestade, daquele barco, que foi a ousadia de Pedro. Porque Pedro, quando viu o vulto, se desesperou. Mas ele falou: Senhor, se és tu, basta uma palavra de Cristo para mudar a nossa história. Uma palavra, mas para que essa palavra venha acontecer, é necessário que nós sejamos ousados na presença do Senhor. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Buscais e não acham porque não está buscando no lugar certo. A palavra de Deus ela é bem clara. Somos filhos do Deus Altíssimo. Somos povo escolhido por Deus. Eu costumo dizer que não fomos nós que aceitamos ao Senhor, mas foi Ele que nos aceitou. Porque o pecador quem era? Éramos nós. Cristo não tinha pecado. Só que o que Ele quer de nós é ousadia, é entender e compreender a sua palavra e executar da maneira que tem que ser feita. Você quer a cura de uma enfermidade? Seja ousado. Quer um emprego novo? Seja ousado. Quer que as promessas de Deus sejam derramadas na sua vida? Seja ousado. Não é você ir para o seu quarto
ou para a sua sala, ou para a sua cozinha, ou no seu trabalho, onde você estiver, e falar: Senhor, se o Senhor quiser me abençoar, me abençoe. Não, seja usado por Deus. Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu conheces o meu desejo, Tu sabes as minhas necessidades. Eu preciso dessa vitória, eu preciso dessa promessa, eu preciso desse milagre. Faça conforme a Tua vontade, mas o Senhor sabe a minha necessidade. Não é para ter medo de Deus. Temor a Deus é uma coisa, medo é outra, totalmente diferente. Mas precisamos ter ousadia, saber da maneira como nós pedimos e saber pedir. Buscar verdadeiramente o que Deus tem para nós. As promessas de Deus, elas estão sobre nossas cabeças. As comportas do céu, elas estão abertas para derramar os milagres de Deus em nossas vidas. E por que nós não recebemos? Porque não temos ousadia na presença do Senhor. Porque não estamos buscando verdadeiramente como Deus quer que venhamos a buscar. Os 12 discípulos participaram com Cristo do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles caminhavam com Jesus. Eles viam todos os sinais e maravilhas que Cristo fez. E na hora que mais precisava exercitar a sua fé, eles tremeram. Eles recuaram. Se acovardaram. Você convive com Deus do milagre. Você caminha com Deus que cura. Você caminha com Deus que derrama milagres, prodígios, liberta, salva. E na hora que precisa exercitar a sua fé, você teme. Não podemos temer. Pedro foi um exemplo de ousadia. Porque quando Pedro virou para Cristo e falou: se és tu, ordene que o anjo vá ao teu encontro sobre as águas. Cristo falou assim: Pedro, eu vou financiar o seu desejo. Você tem um desejo, eu vou financiar o seu desejo. E a palavra de Deus, ela é bem clara, que quando Pedro firmou a sua fé em Cristo e indo em direção ao Mestre, ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele se deixou levar pelas coisas que estavam em volta dele, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Às vezes, o milagre de Deus, a promessa de Deus, a bênção de Deus não vem em nossas vidas, porque nós estamos pedindo a Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos preocupados com as coisas que estão ao nosso redor. Não podemos nos preocupar. Ah, falta o pão, falta o dinheiro, falta o emprego, tem a enfermidade. Entrega na mão do Senhor. Deixa que Deus sabe todas as coisas. Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe da sua necessidade, da minha necessidade. E Ele é onipresente. Ele está aqui no meio de nós através do seu Espírito. Então por que nós vamos desviar o nosso foco da direção que tem que ser Cristo, para impedir que a nossa bênção chegue? Precisamos ter essa ousadia. Precisamos saber pedir e falar: Senhor, é teu. Mas peça, mas não tenha medo. Peça e não espere a resposta no seu tempo, no tempo do homem, no tempo cronos, não. Espera a resposta no tempo kairos, que é o tempo de Deus. E deixa que Deus vai fazer. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós aqui. Deus sabe todas as coisas. Eu estou casado com a minha esposa há 30 anos. Bodas de pérola. Em 1990, quando nós casamos na Ebenezer de Santa Bárbara, foi o primeiro casamento de membros da igreja totalmente. Depois, antes casou Eugênio com Sandra, depois nós casamos. Nós fomos passar a lua de mel lá em Araruama, onde eu moro, lá na Gigi, 1990. Araruama não tinha nada.
Era a casa do meu tio, que cedeu para nós passarmos a lua de mel aqui, e 3, 4 quilômetros só de mato. Não tinha nada. E minha esposa falou assim: será que um dia nós iremos morar aqui em Araruama? Iremos vir morar aqui em Araruama? Eu falei para ela: se for promessa de Deus, está no tempo dele, e o tempo dele vai se cumprir em nossas vidas. Queridos, levou 27 anos. Em 2016, finalzinho de 2016, início de 2017 já, 2017, nós fomos para Rio das Ostras, porque o nosso filho estudava lá a faculdade, fazia a faculdade em Rio das Ostras, e fomos visitá-lo. E fomos procurar um local para morar em Rio das Ostras, para ficar perto dele. E quando chegamos lá, ele falou: ó, vocês vieram me visitar, mas semana que vem eu estou indo para Belo Horizonte. Eu passei para a engenharia civil na PUC em Belo Horizonte e vou morar em Belo Horizonte. E eu falei para ela: então quando a gente voltar, ficamos uma semana lá, quando retornarmos, vamos retornar para Araruama, aonde nós passamos a lua de mel. E nesse retorno para Araruama, Deus cumpriu a promessa que fez lá em 1990. Deus abriu as portas de uma casa, e nós nos mudamos para Araruama em março de 2017. Moramos 3 anos em Araruama. Levou 27 anos para que Deus cumprisse a promessa em nossas vidas. Mas Deus cumpriu, porque nós tivemos paciência para esperar a promessa de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus diz, lá em Josué, que Caleb levou 45 anos para herdar a terra de gigantes, a terra de Hebron, que foi prometida por Moisés, lá atrás, quando enviou Caleb, Josué e mais 10 espias, para espiar a terra prometida. E passaram, Caleb tinha 40 anos, e se passaram 45 anos, até que o povo entrou na terra prometida, e Josué fez a partilha com as tribos. E Caleb tinha 85 anos de idade, 45 anos depois, e Caleb recebeu a promessa de Deus e a bênção de Deus na vida dele, porque Caleb nunca deixou de ser ousado. Pedro andou sobre as águas porque nunca deixou de ser ousado. Quer receber a promessa na sua vida? Quer a cura para o seu familiar, para o seu ente querido? Quer mudar a sua situação? Seja ousado na presença de Deus. Glória a Deus. Ser ousado não é barganhar com Deus, não barganhe com Deus, mas seja ousado. Mostre para Deus realmente que você tem fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Eu já entendo de maneira diferente. A fé é você ver o invisível e você acreditar no impossível. O que é impossível para nós, seres humanos, é possível para Deus. O que a gente não consegue enxergar, Deus está enxergando. O milagre que nós precisamos, Deus sabe. E Deus dá, Deus vai derramar. Mas precisamos ter ousadia. Segundo ponto que nós precisamos ter para receber a promessa de Deus. Quando eu falo sai do barco, é porque às vezes eu tenho 34 anos, me converti lá no início, com 17 anos. Nós começamos lá na casa da irmã Neri, lá no ponto final de Santa Bárbara, quando nem existia a igreja Ebenezer de Bárbara. Né? Então, é a caminhada longa, né, Costa? Para você receber a promessa de Deus, você precisa ser ousado, mas você precisa também ser corajoso. Coragem. Por que Davi venceu o gigante? Porque Davi somente estava debaixo da mão de Deus? Claro que Davi estava debaixo da mão de Deus. Era propósito de Deus? Era propósito de Deus. Só que Davi via as coisas que ninguém conseguia ver. A Bíblia relata que Davi antes já havia vencido que um urso. E depois havia derrotado também um leão. Se nós formos parar para pensar pelo lado humano, pelo lado racional, o urso, na fase adulta, ele quando ataca, ele fica em pé. Ele alcança uma altura de 3 metros de altura. O leão, na fase adulta, quando ele ataca, ele levanta as patas da frente para te atacar. Ele alcança uma altura de 3 metros de altura. E o gigante tinha o quê? 3 metros. Então Davi já estava acostumado a gigantes. Aleluia. E ele sabia que, em nome de Deus, ele derrotaria o gigante. Mas ele precisava ter coragem.
quando eu falo sair do barco, o que é sair do barco? É sair da zona de conforto, sair da mesmice. Às vezes nós não recebemos, acostumamos com o tempo de caminhada, com o tempo de evangelho, com a idade, a ficar naquela zona de conforto. Está bom assim. Eu estou satisfeito em ir para a igreja, entrar pela porta da igreja, sentar no primeiro, sentar no terceiro, sentar no último banco. Eu estou satisfeito. Eu vou louvar, eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir a pregação, eu vou glorificar a Deus pelo testemunho da irmã, pelo testemunho do irmão. Já se acostumou, é zona de conforto. E Deus não quer que os seus servos fiquem em zona de conforto. Deus quer que os seus servos continuem batalhando, continuem caminhando, continuem levando a palavra do Senhor. É muito bom nós glorificarmos a Deus pelo testemunho do irmão. Maravilhoso, queridos. Eu glorifico todos os dias pelo testemunho dos nossos irmãos em Cristo. Mas é muito bom também quando você glorifica a Deus pelo seu testemunho, pela sua vitória. Vamos voltar lá atrás na igreja primitiva, um culto como esse de hoje. 12 homens estão sentados dentro da igreja e o pastor vai dar a oportunidade para um homem dar o testemunho de vida. Aí se levanta um homem e fala assim: eu quero testemunhar que Deus operou um milagre na minha vida. Através do seu Filho, de Cristo Jesus, eu pude andar sobre as águas. Todos vão glorificar a Deus pelo aquele testemunho. Só que os 11 homens que estão sentados ali vão falar assim: eu vi esse milagre acontecer. Mas somente um homem vai poder falar assim: eu vivi esse milagre. O que Deus quer falar para você nessa noite é que você vai querer continuar somente vendo os milagres na vida do seu irmão, ou você vai querer viver o milagre de Deus na sua vida também? Eu quero ver os milagres na vida dos nossos irmãos, mas eu quero viver o milagre de Deus todos os dias na minha vida. Todos os dias, sem exceções. Enquanto eu estiver nessa terra, eu quero viver o milagre de Deus. Não importa de que maneira seja. Mesmo que seja por causa de cirurgias, no centro cirúrgico não tem problema nenhum. O mais importante é que eu viva o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus na minha vida. Isso é o mais importante. Eu não posso me acostumar. Seria muito fácil, já pensou? 5 cirurgias em 10 anos. Vou me acostumar então. Sou um pobre coitado, sou fadado à cirurgia. Não pode ser assim, queridos. Deus me chamou para uma obra gigantesca. Deus chamou cada um de nós para uma obra gigantesca. Então por que vamos nos acomodar? Não podemos nos acomodar. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos acreditar que Deus ainda tem promessas para nossas vidas. Mas se Deus tem promessa, precisamos buscá-las. A promessa está aqui, ó. O que Deus pede para você é o quê? Levanta a sua mão e pega. E você está com a sua mão aqui embaixo, esperando a promessa cair na sua mão. Se você continuar com a sua mão aqui embaixo, a promessa vai continuar aqui em cima, ó. Deus está falando contigo nessa noite. Estenda a sua mão. Tenha coragem, não tema. Estenda a sua mão e pegue a sua promessa. Porque a promessa é sua. A promessa que você tem é para você, não é para mim. A promessa que o apóstolo tem, que a pastora Adriana tem, é para eles, não é para nós. Deus tem uma promessa diferente, separadamente, para cada um de nós. Só que nós precisamos entender e ter coragem. Coragem para pegar essa promessa. A Bíblia relata várias e várias passagens de homens, de jovens corajosos na presença do Senhor. Daniel na cova dos leões. Daniel foi corajoso, não teve medo. Não se dobrou a Nabucodonosor. Em momento nenhum. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Eles não se dobraram ao rei. Somente se prostraram mediante ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Isso é a coragem. Coragem. Nós servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus puro. E eu posso falar de coração, porque eu não nasci em berço evangélico. Se hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Deus,
Foi porque Deus me escolheu lá atrás, porque Deus me chamou, porque Deus me aceitou com as minhas limitações, com os meus pecados, com os meus defeitos, e Deus falou assim: filho meu, eu quero você comigo. Mas se hoje eu sou evangélico, foi porque Deus colocou uma pessoa na minha vida para falar de Cristo para mim, que foi a minha esposa. Deus colocou a minha esposa na minha vida, e se eu falar o testemunho aqui, vocês vão ficar impressionados. Para quem não sabe, eu sou primo de segundo grau da minha esposa. A minha mãe é prima da minha sogra. E com 6 meses de idade, com a minha esposa com 1 ano, eu fui colocado do lado da minha esposa na cama. E a minha sogra profetizou naquele dia: fazem um casal lindo. 6 meses de idade, minha esposa com 1 mês. No dia seguinte, eu fui embora para São Paulo, que meu pai trabalhava na CCPL. Eu morei 16 anos praticamente em São Paulo. Voltei em 1986 para o Rio de Janeiro, para São Gonçalo. Quando eu retornei, minha mãe lembrou: eu tenho uma prima que você foi colocado do lado da filha mais velha, ela tem mais 2 filhas, vamos lá vê-las. E quando nós chegamos na casa da minha sogra, isso eu com 16 anos, minha esposa com 16 anos, 15 para 16, que eu sou 6 meses mais velho. Deus já dava a minha esposa em sonho, porque ela vem praticamente de berço evangélico. Se converteu com 7 anos, foi para a igreja com 7 anos de idade. Nesse período todo, com 16 anos de idade, Deus já dava para ela em sonho como seria o varão da vida dela: alto, magro, louro e feio, completo. As qualidades completas, sem errar nada. E chega lá aquele jovem de 16 anos, um caniço. É verdade. Um caniço. Patrícia? Um caniço. Eu nem gostava de me olhar no espelho, porque eu falava assim: meu Deus, eu venho de berço católico. A minha família, ela é devota de Aparecida. Meu pai tinha 2,8 metros de altura, com ela tatuada inteira aqui no braço. Meu irmão tem ela tatuada com o dedo de baixo. Minha mãe tinha uma imagem de 2 metros na casa da minha mãe. Deus é tão bom que eu orei tanto depois que me converti e falei: Senhor, envia um anjo para destruir essa imagem. Minha mãe pegou uma gatinha para criar e botou a gatinha para dentro de casa. A gatinha comia, ficou desse tamanho, parecia até uma ratazana. Não subia, só subia na cama. Do nada, um dia, sem mais nem menos, a imagem estava em cima do armário. A gata do nada, não sei o que aconteceu, subiu no armário, derrubou a imagem que eu quebrou. Minha mãe gritou do lado, eu morava do lado, minha mãe gritou: ah, meu Deus! Eu falei: glória a Deus! Acabou a imagem. Gata abençoada. Acabou a imagem. Deus escreve certo por linhas certas. E quando eu cheguei na minha sogra, que eu entrei pelo portão da minha sogra, eu entrei pela sala, que a minha esposa me viu, ela falou para minha sogra: mãe, esse é o varão dos meus sonhos. Esse é o homem que Deus separou para a minha vida. Imaginem vocês, 16 anos depois, eu não conhecia, não queria saber, não tinha intenção por nada, era uma prima. 1986. Nós estamos em 2020. São 30 anos de casamento, na verdade são quase 35 anos, 34 anos, porque foram 3 anos de namoro, 10 meses de noivado e 30 anos de casado. A valor que Deus me deu. E por incrível que pareça, a coragem, isso serve para os jovens, coragem. Por quê? 16 anos de idade nós dois tínhamos. Depois passei, quando eu completei 17 anos, me alistei na aeronáutica, fui servir a aeronáutica. Só namorava sábado e domingo. Primeiro dia que eu fui namorar, eu morava em São Gonçalo, ela morava em Santa Bárbara, em Niterói. 2 ônibus até Niterói. E eu chegava no sábado na casa dela, ela estava no portão, me esperando com a Bíblia. E eu falava para ela: eu vim namorar. Ela falou: não, nós vamos primeiro para a igreja, vamos adorar a Deus, louvar a Deus, e depois a gente namora na volta. E eu falei: não, eu vim namorar, eu não vim para buscar Deus nenhum. Eu não quero saber de Deus, eu não sou crente. Eu não sou crente. Nem católico, eu era católico e nem a igreja católica eu frequentava, para vocês verem. Só fiz a primeira comunhão por obrigação, e depois também, no dia, fiquei lá, um dia inteiro lá, dentro
na reunião lá dos jovens lá para fazer a primeira comunhão, arrumei um amigo lá, dá desculpa aí, fala que morreu alguém da minha família aqui, porque tem jogo no Maracanã, a gente precisa ir pro jogo. Quando foi 3 horas da tarde, meu amigo falou assim, ó, chegou lá, ó, aconteceu um acidente lá, morreu alguém, ele tem que ir embora. Estava eu, lá no velório, lá no Maracanã, ó, vendo o Vasco ser campeão em cima do Flamengo. Deus escolhe certo quando ele é certo. Então, muitos anos, 1982. De lá para cá nunca mais. Então, queridos, o que eu quero colocar para vocês, se ela não tivesse a coragem de bater o pé firme na juventude dela e falar assim, eu não vou namorar enquanto nós não formos para a igreja. Nós só iremos namorar depois da igreja. Eu falei, não, nós não, eu não vou para a igreja. Aí vem a petulância do ignorante, do ser humano falho, limitado e pecador. Eu tive a ousadia do lado errado, tá? Ousadia do lado errado, de chegar para ele e falar assim, então tá bom, você vai para a igreja? Então você vai escolher agora, ou eu ou Deus. Você escolhe, ou eu ou Deus. Se você escolher Deus, eu vou embora. Ela na mesma hora, eu escolho Deus, virou as costas e foi para a igreja. Me largou plantado igual um futebol no meio da rua. O que eu fiz? Desci a passarela de Santa Bárbara, quem conhece, e peguei um ônibus para Niterói. Querido, foi necessário aquilo acontecer. Porque naquele dia, quando eu desci, peguei o 484 para Niterói, que eu passei na roleta, ali eu senti a presença de Deus na minha vida. Deus falou comigo, desce lá na Cova da Onça, lá no Isolão depois, uma parada depois, volta e pede perdão a Deus, porque foi ela que eu escolhi para caminhar com você. E ela vai caminhando os meus caminhos contigo. Ela vai ser sua companheira e sua ajudadora. E eu desci e voltei andando até novamente lá. Ela estava na igreja. Você acha que ela estava em casa? Ela estava na igreja lá, orando, intercedendo. Em 1986 não tinha o WhatsApp, né? Aquela cartinha de amor, né? Aquele bilhetinho de amor. Me perdoe. Sábado que vem eu volto e vou para a igreja com você. E aí foi onde tudo começou. Foi onde Deus começou a mudar a minha história. E se hoje eu sou servo de Deus, eu agradeço a Deus porque falou comigo no meu coração, e agradeço a coragem da minha esposa de não ter se dobrado em momento nenhum, ter tido fé, ousadia e coragem de se manter firme na presença de Deus. É isso que Deus quer de nós. Quer a vitória, quer a bênção, tenha ousadia, tenha fé, tenha coragem, que Deus vai derramar. Outro ponto importante para nós recebermos a vitória de Deus é encarar a nossa realidade para alcançarmos o nosso ideal. Se eu perguntar aqui à igreja, quem é que está vivendo hoje no seu ideal, no que você imaginou para a sua vida, alguns vão colocar, não, eu estou vivendo no meu ideal, mas eu tenho certeza que alguns vão dizer, não, eu não estou ainda no meu ideal, ainda não é o que eu quero para a minha vida, ainda não é o que eu quero para a minha família, ainda não é o que eu quero para a minha casa. Só que nós precisamos encarar, viver a nossa realidade hoje, para poder preparar-nos o nosso ideal, conforme a vontade de Deus. Gideão é um exemplo disso. Gideão malhava o trigo no lagar. Lagar não era lugar para malhar o trigo. Lagar era um tanque de 4 a 6 metros, que era para prensar uva, para tirar o suco. O trigo tem que ser malhado na eira, num lugar espaçoso, aberto, onde você coloca o trigo assim, deixa ele secar, para que você possa fazer a separação do joio do trigo. Mas por que ele malhava o trigo no lagar? Porque se ele fosse malhar no campo aberto, os medianitas vinham e faziam o que? Saqueavam. Levavam todo o seu trigo. Levavam o seu gado, a sua colheita. Então, ele tinha que malhar o trigo no lagar. Era o ideal de Gideão? Não. Mas era a realidade dele naquele momento. Você pode não estar vivendo o seu ideal, o ideal que você tem para a sua vida, mas é a sua realidade nesse momento. Então aprenda a encarar a sua realidade. Porque se você aprender a encarar essa realidade e a conviver com ela, Deus está preparando o ideal para você. Glória a Deus. Deus está preparando. Só que esse ideal vai vir com ousadia, com coragem, com humildade. Às vezes nós estamos vivendo uma realidade que não é que
que nós queremos, mas não conseguimos compreender o propósito e o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? Qual é o pensamento de Deus? Será que se vocês estivessem vivendo o seu ideal hoje, e aí é uma pergunta que eu sempre faço, será que se nós, me coloco nesse meio, se eu estivesse vivendo o meu ideal, que eu planejei para a minha vida, da maneira que eu queria, será que hoje nós estaremos aqui? Louvando e glorificando o nome do Senhor? Vamos participar da ceia? Será que nós estaremos aqui? Eu não sei. Será que se eu fosse, vou me colocar, se eu fosse um homem bilionário, com a conta bancária estrondosa, cheio de bens, com iates, carros, casas, apartamentos, podendo viajar o mundo inteiro, será que de repente hoje eu estaria aqui? Será que hoje nós estaríamos aqui? Às vezes, Deus não permite que nós alcancemos o ideal a qual nós imaginamos, porque Deus não quer nos perder. Porque se Deus derramar as promessas e as bênçãos através do nosso ideal, nós vamos nos perder do caminho do Senhor. E às vezes Deus não é que Deus não quer abençoar, mas Deus às vezes não permite para que você não se desvie do caminho dele. É preferível você viver a realidade que Deus tem para a tua vida, e nessa realidade Deus tem suprido todas as suas necessidades. Todas. Pode não estar da maneira que você gostaria, mas Deus tem suprido as suas necessidades. Se estivesse de repente da maneira que você estaria, aí eu vou me citar como exemplo. Será que eu estaria lá dentro da sala, lá o dia todo, ou teria arrumado uma desculpa para ir para o Maracanã? Se você estivesse no seu ideal, será que você não teria arrumado uma desculpa para não estar na casa de Deus? Para não estar glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor? Precisamos encarar a nossa realidade. Aí sim, quando nós conseguirmos entender qual é o ideal de Deus para nossas vidas, aí sim Deus vai derramar as promessas. E não são pequenas, queridos. Não são pequenas. Entenda que a promessa de Deus, ela é tão grande, que nós não conseguimos imaginar. Uns é promessa de cura, outros é promessa de uma vida melhor, outras é promessa de um emprego melhor, outras são promessas de uma família estável, de uma família que vive num ambiente amoroso, não vive no meio de um ambiente destruído. Outras é uma promessa de um relacionamento entre pais e filhos, filhos com os pais, um relacionamento sadio, saudável. Não podemos entender que as promessas de Deus, ela não está vinculada somente à condição financeira. A prosperidade, ela não gera somente no meio das finanças. Há vários e vários mecanismos, setores que a prosperidade também opera. Eu não sou rico, não tenho condição financeira vantajosa, mas eu posso dizer do fundo do meu coração que eu sou próspero. Glória a Deus. Porque eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho uma família, eu sirvo ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu pratico a obra de Deus, executo o chamado de Deus, como Cristo ensinou os seus discípulos, lá em Mateus 28, a partir do versículo 16 ao 20, da grande comissão de Cristo, e ide e pregai. Então eu posso dizer que eu tenho prosperidade. Hoje tenho saúde. Dia 19 agora fazem 3 meses que eu retirei a vesícula. Então eu posso dizer para os irmãos, eu sou próspero. Amém. Glória a Deus. Eu sou próspero. Independente de ter ou não ter vesícula. Independente de passar por quantas cirurgias foram ou não. Todas elas eu passei e Cristo me deu a vitória. Amém. Isso é prosperidade. Glória a Deus. Não há lutas, não há tribulações, não há tempestades maior do que o nosso Deus. Não há. O gigante, ele é do tamanho ao qual nós olhamos para ele. Se você olhar para o gigante e você achar que o gigante é imenso, o gigante vai ser imenso na tua vida. Mas olhe para o gigante como Davi olhou para Golias. Davi olhou para Golias e não viu aquele gigante
mais um que eu vou derrotar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. O gigante que assola a sua vida, que tem assolado a sua vida, ele é tão pequeno, mediante a presença do Deus que você serve. Aleluia. Porque o Deus que você serve, ele é gigantesco. Ele é o dono do mundo. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Glória a Deus. A Ele pertencem todas as coisas. Então por que temer? Por que não ser ousado? Por que não ser corajoso? Por que não encarar as nossas realidades? E para terminar, conheça as suas limitações e aprenda a vencê-las. A mesma situação de Gideão. Gideão sabia das suas limitações, tanto que ele falou para o anjo do Senhor: eu sou o menor da minha casa. Aprenda a conhecer as suas limitações, para que você possa ser preparado para vencê-la. Eu aprendi nessa caminhada, desses 34 anos de evangelho, a conhecer as minhas limitações. Sou cheio de erros, cheio de defeitos, totalmente limitado. Perante a Deus, eu não sou nem merecedor da misericórdia de Deus, mas eu entendo as minhas limitações e procuro trabalhar em cima delas, para que Deus possa verdadeiramente me corrigir e derramar as vitórias na minha vida. É isso que Deus quer para nossas vidas, que nós possamos aprender que servir um Deus poderoso é servir um Deus que pode todas as coisas, e se o nosso Deus é poderoso, é verdadeiro, por que não podemos ser ousados? Por que não podemos ter coragem? Precisamos. Faz parte do servo de Deus. Josué só assumiu a responsabilidade de levar o povo do deserto até a terra prometida, depois da morte de Moisés, porque Deus sabia o interior de Josué. E Josué sempre foi um soldado valente e obediente. Todas as ordens de Moisés, Josué cumpria, sem questionar, sem blasfemar, sem colocar defeitos nem limites. Josué cumpria. E Deus viu no coração de Josué que Josué seria um grande líder. Deus conhece o coração de cada um de nós. E Ele sabe qual é o tamanho das nossas limitações. Mas Ele quer te dizer nessa noite que maior é o Deus que está com cada um de vocês. Creia, receba as promessas de Deus e saia de dentro do barco. Saia da zona de conforto. Busca o Deus Todo-Poderoso. E eu tenho absoluta certeza que se vocês fizerem isso, Deus vai derramar bênçãos sobre a vida de vocês. Bênçãos, milagres e maravilhas. Porque Deus é Deus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar vocês nessa noite. Seja ousado como Pedro, corajoso como Davi, e encare sua realidade e vença seus ideais. E para terminar, eu quero contar uma rápida história, 5 minutinhos. Havia uma cidade no interior, e a cidade era pequena. A cidade tinha mais ou menos 10 mil, 15 mil habitantes. E naquela cidade aconteceu um crime hediondo. E a cidade inteira ficou buscando o culpado. E tinha que encontrar o culpado, porque tinha que sentenciar o culpado. E um jovem vindo da igreja, ele tinha totalmente o perfil do criminoso, as características do criminoso. E aquele jovem foi pego e foi preso. E ele sempre declarou: eu sou servo de Deus, eu sou crente, eu vim da igreja, eu não tenho nada a ver com essa história. Mas havia uma necessidade, porque a mídia estava em cima daquela cidade, uma cidade no interior. A mídia estava em cima e precisava encontrar um culpado para poder dar a resposta para a população, para poder dar a resposta para as mídias, televisão, rádio, jornais. E prenderam aquele jovem e levaram aquele jovem a julgamento. E ali ninguém queria defender aquele jovem, até que um advogado chegou e foi defender aquele jovem. E no decorrer do processo, houve a defesa, a acusação,
e foi levantar os jurados para ver a sentença. E os jurados ficaram divididos. 5 condenaram o jovem e 5 absolveram os jovens, mediante as provas e testemunhas que haviam naquele dia, lá naquele júri. Ficou a cargo do juiz decidir. E o juiz sabia que ele precisava condenar, porque se ele não condenasse, ele seria condenado na cidade, por ter deixado um crime daquele tamanho passar em branco. E aí, em todas as circunstâncias, ele falou assim: eu tenho que condenar, mas como é que eu vou fazer para condenar esse jovem? E ele sabia que o jovem é inocente. Ele virou e fez, pegou 2 papéis e ele falou para todo mundo que estava ali no tribunal: eu vou colocar aqui nesse papel, um papel eu vou escrever culpado e no outro papel eu vou colocar inocente. Vou dobrar o papel e vou dar ele para tirar. Ele vai tirar o papel e o outro eu vou botar no meu bolso. O papel que ele tirar vai ser a sentença dele. Que ele vai abrir o papel dele e ele vai sentenciar ele com aquele papel. Só que o juiz precisava condenar. O que ele fez? Ele não escreveu culpado e inocente. Ele botou nos 2 papéis culpado. Sacudiu o papel e deu o jovem para tirar. Aí entra o sobrenatural de Deus na vida do servo de Deus. Naquele momento, o jovem pegou o papel na mão e falou assim, levantou a mão com o papel na mão aqui e falou assim: eu sirvo um Deus todo-poderoso, que opera milagres, sinais, prodígios, cura e liberta. E por eu servir esse Deus todo-poderoso e crer que Ele está comigo aqui, eu não vou abrir esse papel. Pegou o papel, botou na boca, mastigou e engoliu o papel. O que aconteceu? O papel que estava com o jovem era a sentença do jovem. O papel que estava com o juiz teria que ser o contrário. Ficou a cargo do quê? Do juiz decidir. Todo mundo falou: você tem que tirar o papel do seu bolso para saber. Só que o juiz estava com o papel no bolso escrito o quê? Culpado. Porque ele botou 2 culpados. Se o jovem abre aquele papel, o jovem seria condenado. Como o jovem comeu aquele papel, se o papel que está no bolso do juiz está culpado, teoricamente o papel que o jovem engoliu diz o quê? Inocente. Ele virou e glorificou o nome do Senhor e saiu dali e foi embora. E toda a cidade teve que glorificar o nome do Senhor. É isso que eu quero que você entenda. A ousadia, a coragem, encarar as realidades e as limitações do servo de Deus vai te levar à vitória. Independente de onde você estiver, do momento que você estiver vivendo e da situação que você estiver vivendo. Creia nisso e saia do barco e caminhe em direção às promessas e às bênçãos de Deus em tua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito.